Olá pessoal, esse é o canal Você é Tocável pelo Amor de Deus e temos como objetivo falar do amor de Deus, que o amor de Deus é acessível a todos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. No programa de hoje, Ponto de Luz, eu gostaria de falar sobre o Deus que nos contraria, o Deus que nos confronta. E eu quero deixar bem claro que todas as vezes que Deus nos contraria e nos confronta, é para o nosso bem, é para a nossa salvação. E eu gostaria de ler a história que está lá em 1 Reis, no capítulo 1, versículo dos 5 ao 6, que diz: Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: Eu reinarei. Profetizou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: Por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Quem era Adonias? Adonias era filho de Davi com Agite. Era o quarto filho de Davi. E aqui nos relatos diz que Davi nunca o contrariou, nunca o perguntou por que faz tal coisa. Ou seja, independente se tudo que Adonias fazia, seja bom ou ruim, Davi nunca o contrariou. Filho, por que fizeste isso? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque toda vez que ele pecava, ele errava, ele era confrontado com seus erros, com seus pecados, ele confessava diante de Deus. Ele era bem sincero diante de Deus. Ele reconhecia isso. Nós vemos diversas histórias que Davi, ele vai diante de Deus e rasga o seu coração diante de Deus, confessando. Quando você lê a história de Davi, você vê que ele foi um excelente valente, um excelente guerreiro, foi um excelente adorador, foi um excelente rei, mas não foi um bom pai. Em relação à paternidade, a ser um bom pai que corrigiu o seu filho, ele não foi. Tanto é que na história da família de Davi você vê vários problemas. Por causa que as atitudes dele como pai não foram corretas. E Adonias é um dos casos que estamos lendo. É que a Bíblia diz bem claro, Davi nunca o contrariou. Só que Davi não é a única história, não é o único personagem na Bíblia que não foi um bom pai. Temos outros. E eu gostaria também de ler outro, que é de Eli, que está lá em 1 Samuel 3, do versículo 10 ao versículo 14. Na verdade, é uma fala de Deus sobre Eli, que diz: Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todos que a ouvir lhe tinarão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será espiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Eli era o sacerdote, o sumo sacerdote. Seus filhos contrariavam as leis de Moisés, profanava as ofertas, e Eli sabia disso e não repreendia os seus filhos. Da mesma forma que Davi não repreendia os seus filhos. O pai que não corrige os seus filhos comete pecado, porque está abrindo, permitindo o caminho da perdição para os seus filhos. E foi o que aconteceu com Davi em relação a Adonias, que nunca o contrariou. E nós temos um Deus que é como pai.
O próprio Jesus, em Mateus 6, ao ensinar-nos a oração do Pai Nosso, ele nos ensina: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Deus é Pai. E Deus, como Pai, a essência da paternidade, a essência de Pai, está no próprio Deus. Se a pessoa quer ser um excelente pai, então, olhe como Deus é. Porque Deus é o excelente pai. Toda vez devemos olhar para Deus, como Ele trata os seus filhos, para sabermos como é ser um excelente pai. O próprio Jesus disse: vós que sois maus, sabe dar boa dádiva aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Lá em Gênesis, no capítulo 4, do 8 a 10, vamos ler Gênesis do 4, do 8 a 10, diz o seguinte: disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando ele no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meus irmãos? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama na terra a mim. Caim matou Abel. E Deus confrontou Caim por causa do seu pecado. Na Bíblia há diversas passagens, diversos relatos de Deus confrontando um homem em seu pecado. Diretamente ou através do profeta. Até Davi foi confrontado com seus pecados. Deus envia Natã para confrontar Davi a respeito das suas atitudes erradas. Assim, nós temos um Pai, um Deus que nos confronta em nossas atitudes. Mas o confrontar de Deus não é para a morte ou destruição. O confrontar de Deus é para a nossa salvação. Deus, como Pai, nos contraria, nos questiona, para que nos levar à reflexão dos nossos erros e que nós podemos nos arrepender dos nossos pecados e que esse arrependimento nos conduza à salvação, a caminhos corretos. O que é o pecado? Pecado é errar o alvo, não acertar, não fazer as coisas certas, aquilo que deve ser feito. Quando Deus nos contraria, Deus nos confronta, é para que nós possamos acertar o alvo e não errar o alvo. Esse é o Deus que nós temos como Pai. Então, toda vez que Deus te confrontar a respeito do seu erro, não é para mostrar que você é pecador, mas é para mostrar que você é filho de um Deus santo. Deus é santo e os seus filhos devem ser santos. E Deus te ama e Ele tem um propósito na sua vida. E toda vez que Ele precisasse contrariar você, te questionar, te confrontar, Ele fará. Ele nunca deixará de fazer isso. Porque o objetivo de Deus é te conduzir à santidade. Deus deseja fazer isso na sua vida, na minha vida, a todos os momentos. E como Deus nos contraria? Lá em Caim que matou Abel, nós temos Deus falando com o homem, né? Se aproximando. Lá nessa passagem é Deus falando com Caim. Na história de Davi, Deus usa o profeta Natã para confrontar Davi. Hoje, por meio da palavra de Deus, da Bíblia, das Escrituras, somos confrontados em nossos pecados. Quando a Escritura entra em nossos corações, toda vez que fazemos algo que vai contra a vontade de Deus, contrário à santidade de Deus, a Escritura nos confronta em nossos pecados
em nossos erros. E qual deve ser a nossa atitude perante isso? Qual deve ser a sua atitude? É reconhecer que pecou. Confessai os vossos pecados para serdes curados. E uma vez confessados os pecados, há perdão sobre nossas vidas. Que Deus não é homem. Deus não é como Davi, como Eli. Deus é Deus. E é esse Deus que nós servimos. Que você possa permitir isso, ouvir isso de Deus. Em nome de Jesus. Para a sua salvação e para a sua graça. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você quiser, entre em contato conosco pelas redes sociais do @VocêTocável. Nos manda uma mensagem. Estaremos orando por você. E se você gosta de ler, você pode participar do nosso grupo no WhatsApp. Do Você é Tocável, pelo amor de Deus. E você receberá a cada semestre um e-book para abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe no dia de hoje, em nome de Jesus. Fique com Deus.